Olá pessoal, seja bem-vindo à nona aula de montagem e manutenção. Na aula anterior nós falamos sobre segurança, falamos sobre as principais medidas de segurança que a gente deve tomar para manter a integridade do nosso sistema, do sistema operacional em si, mantendo as atualizações, a atualização do antivírus, falamos sobre como escanear o seu computador utilizando antivírus e falamos um pouco sobre firewall. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre redes, o conceito básico de redes e vamos falar também como configura ela no ambiente Windows. Então, bora lá? Olá pessoal, começando com o nosso rito de sempre, lembrando que esse material ficará disponível para você acessar e fazer download. Você pode aí me acompanhar utilizando o slide ou o slide é o mesmo que eu estou utilizando no vídeo, beleza? Então, começando, vamos falar sobre o princípio básico de rede, que é uma rede. Então, as redes de computadores consistem em uma série de dispositivos conectados. Alguns podem servir como hosts e outros como periféricos. Como assim? Host é todo e qualquer computador ou máquina ligado a uma rede por meio de um IP, beleza? Então, qualquer equipamento ligado a uma rede é um IP, é um host, beleza? Agora, se eu tenho uma impressora ligada ao meu computador, ela vai ser um periférico do meu computador, por mais que ela esteja disponível na rede. Agora, existem impressoras que conectam-se diretamente à rede, sem o intermédio de um computador. Então, essa impressora vai passar a ser um host, né? E o que é o host? É um equipamento que vai fornecer recursos e serviços dele. Vai transferir informações entre ele e um usuário, digamos assim, uma máquina que vai acessar. Um host e um usuário pode ser definido como máquina servidor e máquina e cliente, né? Servidor e cliente, host e usuário. Mas nem sempre isso pode acabar te confundindo, porque a sua máquina também é um host, mas de repente você não utiliza ela para fornecer recursos, e sim para buscar recursos de outra máquina. Então, nesse momento, sua máquina seria o usuário e o equipamento que você está buscando esses recursos se chama host, beleza? Então, ali eu dei o exemplo, uma impressora conectada a um laptop é um periférico, e se ela se conectar diretamente à rede, ela está funcionando como um host, beleza? Então, existem diversas formas de rede, né? Eu vou explicar para vocês que nem toda rede tem acesso à internet. Como assim? A internet é um grupo de redes conectadas entre elas. Então, é como se eu pegasse a minha rede daqui de casa, né? Eu tenho um computador, um switch com computadores ligados, dispositivos ligados, e eu tenho a minha rede interna. Se eu tirar o conector de rede da internet, eu vou perder conexão com a internet, mas os meus dispositivos ainda estarão conectados à minha rede, entendeu? Então, por mais que eu não tenha acesso à internet, uma rede pode existir, beleza? Então, eu dei o exemplo ali, uma rede normalmente as redes compartilham os recursos, né? Uma delas eu dei o servidor de hospedagem, onde você pode enviar um arquivo para o servidor, ele vai armazenar esses arquivos e você pode baixar ele de outro local, né? Isso vai servir para você como armazenamento de dados, só que vai utilizar a rede, a internet, para fazer essa função. Era diferente de eu pegar um HD e colocar na minha máquina e usar o HD como dispositivo de armazenamento. É possível substituir isso utilizando a rede. Então, quando eu falo de compartilhar recursos, eu praticamente estou usando o HD do servidor, eu estou usando a minha máquina para acessar o HD de outro servidor e estou armazenando os dados lá. Então, eu estou compartilhando um recurso daquele equipamento com a minha máquina, né? E aí eu posso fazer download ou upload, dependendo do servidor de hospedagem, beleza? Então,
Para fazer essa transferência de dados, a gente precisa falar sobre as mídias de rede. Que são elas? Quais são as formas de transferência de dados entre um computador ou um dispositivo e outro, beleza? Então, as mídias são os equipamentos físicos ou não, pode ser sinais de rádio, que vai transferir os dados, vai transportar esse pacote. Eu dei 3 exemplos aqui que são os mais usados, que é o cabo de cobre, também conhecido como par trançado ou par metálico, né? Ele usa sinal elétrico para transmitir os dados. Eu também coloquei o cabo de fibra ótica, que ele é feito de plástico ou de vidro, para transportar como um pulso de luz. O fibra ótica, ele é mais usado para transportar uma banda em grande escala, né? Então ele tem uma conexão mais rápida que o par metálico. Já o par metálico, por ser mais barato, é utilizado em redes internas, né? Então, na minha rede local, na minha casa, eu utilizo o par metálico, né? Por ser mais barato e por ser mais... eu não vou utilizar uma velocidade tão grande, não atinge a minha necessidade, eu não preciso de uma conexão tão rápida. E o último é a conexão sem fio, tá bom? Que aí varia da rede Wi-Fi, tanto pode ser via rádio, infravermelho, também tem as opções de transferência via satélite, Bluetooth, entre outras conexões. Então, conexão sem fio não necessariamente vai ser a rede Wi-Fi que a gente conhece, né? Pode ser também feita por Bluetooth, sem problema algum. A conexão 3G, por exemplo, é uma conexão sem fio. Você não precisa de fio para ter acesso, que é a conexão via satélite, beleza? Falando disso, a gente vai falar da largura de banda. Quando os dados são enviados para uma rede de computadores, eles são divididos em vários pedacinhos, né, em pacotes que a gente chama, e cada pacote contém a informação do endereço de origem do destino. Por exemplo, quando eu envio uma mensagem para o WhatsApp para uma pessoa, esses dados se quebram, cada um deles vai ter o endereço dessa pessoa, esses dados vão trafegando através da internet e chegam no cliente lá, o equipamento interpreta esses dados e transforma em texto, beleza? Então, a largura de banda é medida pelo número de bytes que podem ser enviados a cada segundo. Eu mostrei aqui um exemplo, como que é medido a função métrica que a gente vai utilizar para identificar essa largura de banda. Tem aqui, bits por segundo, kilobytes por segundo, megabytes por segundo e gigabytes por segundo, beleza? Tem ali uma observação que um byte é igual a 8 bits, né? Ele é abreviado com uma letra maiúscula, perdão, que normalmente é usado para descrever o tamanho e a capacidade de armazenamento, como por exemplo 2,5 megas ou uma unidade de disco de 2 terabytes. Então, megabytes, terabytes, o B e o T sempre vão ser maiúsculos para você identificar que é uma unidade de medida de espaço, beleza? De armazenamento. Falando em largura de banda, aí vem a latência. O que é a latência? Latência é o tempo que os dados levam para chegar ao servidor. Eu enviei uma mensagem, o tempo que esses dados levam para chegar no servidor vai ser o valor da minha latência, beleza? Os dispositivos de rede que acrescentam latência ao processar e encaminhar dados durante a navegação da web ou download de um arquivo, a latência normalmente não causa nenhum problema. Quando você está acessando uma página na internet, ou hoje em dia, tá? Antigamente tinha muito problema. Ou está fazendo algum download, normalmente você vai utilizar a sua rede inteira para fazer esses dados. Então você não precisa de uma resposta do servidor, você só precisa fazer download daqueles arquivos. Agora, quando a gente vai ver um vídeo na internet, ou por exemplo, assistir um vídeo no YouTube ao vivo, ou a gente vai jogar,
E o tempo de latência, quando a gente está jogando online ou está vendo vídeo, pode variar de acordo com o servidor. Distância, potência desse servidor, potência da minha internet, o congestionamento de tráfego de dados. Então, todos esses fatores podem interferir na minha conexão. E aí, vão fazer que a minha latência, o tempo de resposta do servidor, demore aí, possa variar de 1 segundo ou meio segundo. Isso vai variar de acordo com o serviço que você estiver utilizando. Se a gente for comparar para jogo, normalmente uma latência aceitável varia entre 25 milissegundos a por volta aí de uns 80 milissegundos. Então, se você tem meio segundo de atraso, em jogos competitivos, você está com lag, né? O famoso lag, você está com lentidão na sua internet, na resposta para um servidor. Nem sempre isso está atrelado à velocidade de internet que você tem. Pode ser diversos fatores, como, por exemplo, distância do servidor, como eu expliquei, e congestionamento de tráfego de dados. Por exemplo, de repente a região que está o servidor está com congestionamento alto, então o seu pacote demora mais para chegar lá, beleza? Porque numa rede, na internet, determinados locais, a rede vai dar prioridade para quem está próximo dela, né, antes de chegar o seu pacote, porque ela vai agilizar o atendimento do pessoal que está próximo dela. Praticamente, mais ou menos dessa forma que funciona. Então, falamos da latência, agora vamos falar da LAN. O que é LAN? Como eu expliquei no início do vídeo, a LAN é definida como uma rede que abrange uma área pequena, né? Então, a minha rede local, lembra que eu falei que se eu tirar a internet, os meus dispositivos ainda vão ficar conectados ao meu roteador, ao meu switch, como eu expliquei? Essa rede interna se chama LAN. Não necessariamente ela precisa estar conectada à internet. Ela pode simplesmente estar só conectando computadores. Lembra da LAN house, aquelas casas que a gente utilizava para acessar a internet e para jogar jogos de competição? Então, na LAN house existia uma rede em LAN, onde os computadores estavam conectados e utilizavam para jogar, né? Você acessava um servidor que era ali mesmo e os outros computadores se conectavam à mesma sala, podendo assim jogar pela rede local, beleza? Falando em LAN, vamos falar da WLAN. O que é WLAN? É basicamente a mesma função que a LAN, só que a conexão dela vai ser via Wi-Fi. Ela vai ter conexão sem fio, beleza? Então, é o mesmo conceito de LAN, mas com a conexão sem fio, beleza? Mesma coisa, se eu desconectar da internet, ela vai continuar funcionando como uma rede local, sem acesso à internet, beleza? PAN. PAN é uma rede pessoal. Como assim? Ela é uma rede dedicada a determinado equipamento. Por exemplo, eu tenho um mouse sem fio ou um teclado sem fio, a conexão dele vai ser chamada de PAN, beleza? É uma conexão PAN. São equipamentos e dispositivos ligados para um fim determinado, né? Ele vai ter uma conexão dedicada para fazer um tipo de serviço, ele não vai fazer outros. Normalmente o Bluetooth é utilizado para fazer isso. O Bluetooth, fone Bluetooth, mouse, teclado Bluetooth, mas também tem outras conexões já disponíveis no mercado. MAN. MAN é uma rede metropolitana que abrange uma cidade ou um grande local. É mais utilizado para grandes empresas que têm intranet e redes conectadas próximas. Hoje em dia, esse tipo de conexão é pouco visto, mas ele ainda é utilizado pelas grandes empresas para manter a segurança sem que seus dados trafeguem para a internet, né, e sejam disponibilizados publicamente. Então, a MAN é uma rede maior, né, de maior abrangência. WAN. WAN é a conexão entre várias outras redes
Então é como se eu pegasse a minha rede local mais a rede MAN e conectasse entre elas duas. E aí, quando eu conecto várias outras redes, existe a internet. A internet é uma conexão WAN, né? Uma conexão com milhões de computadores conectados ou milhões de redes dentro dela. E aí nos dá a seguinte questão. Para eu me conectar à internet, eu preciso de um equipamento que me conecte à internet, né? Eu preciso de um provedor de internet. Então, o cara que eu contrato a internet, ele vai me dar um equipamento, ele vai me dar um meio de transmissão de internet. Podia ser par metálico ou fibra ótica, mas normalmente a gente utiliza o modem, né? O modem aí mais utilizado nos anos de 90, dos anos 90 até 2006, 2007, não, até 2010 ainda tinha bastante modem, principalmente no modo DSL, que é o que conecta, utilizados mais para conexão com o telefone. O modem ele vai simplesmente pegar o meu sinal de rede, transformar em sinal vai transformar esse sinal em pacotes que possam ser trafegados pela linha telefônica até chegar à central, até chegar ao servidor, beleza? E do servidor ele iria disparar para o host que eu selecionei, vamos dizer que eu acesse uma página na internet, ele ia transformar o meu pacote em um outro tipo de protocolo que vai transferir via cabo de telefone até chegar ao servidor que eu tentei acessar, beleza? Então existem 3 modems, os modems analógicos que convertiam sinais de telefone, os modems digitais, que na era que o telefone fixo virou digital, né? Também conecta à internet, mas com uma velocidade um pouco maior, e o cabo coaxial, né? Que é o cabo parecido com aqueles cabos de televisão, é o mesmo, e ele também serve para transformar os dados de um cabo par trançado em um dado para ser transferido no cabo coaxial. Beleza, falamos do modem, agora existe a forma de distribuir esse sinal, né? Vamos dizer que eu receba um sinal de internet e eu quero que todos os meus computadores estejam conectados à internet. Antigamente existia um hub. O que o hub fazia? Ele recebia os dados, né? A energia, através do uplink, e ele ia passando para cada porta, até ele achar a porta específica. Então ele funcionava como broadcast. Ele enviava o mesmo dado para todas as portas até alguém falar, opa, esse dado é meu, peguei. Isso congestionava um pouco a rede, e por isso foi inventado o switch, beleza? Switches, por sua vez, ele consegue demarcar as pessoas, os equipamentos que estão conectados a ele, através do MAC. O endereço MAC é um endereço físico, eu vou falar um pouco mais para frente de como ele funciona. Mas é basicamente a digital da sua placa de rede do seu computador e dizendo assim, olha, aquele cara que está conectado ali me solicitou um pacote e esse pacote voltou, tá aqui. Ou então, quando o equipamento envia, quando você recebe um pacote, ele vem com endereçamento e o MAC também vem disponível para o switch. O switch interpreta isso e sabe para qual porta ele deve enviar esses dados, beleza? Roteadores. Os roteadores, eles servem para... diferente do switch, eles vão utilizar o endereço de IP. Ou seja, eles vão começar a fornecer IP, que eu também vou explicar mais para frente, para determinadas máquinas. Ele não vai usar o MAC, ele vai usar o código de IP. Por quê? Isso vai dar um poder de gerenciamento para ele muito maior, podendo às vezes trocar o IP de determinados equipamentos e saber qual endereço ele tem que enviar o pacote de forma mais inteligente, beleza? O roteador, hoje em dia, as pessoas também conhecem o roteador como um equipamento multiuso,
né? Ele tem aí, às vezes, um roteador. Dentro dele tem um switch, tem um roteador Wi-Fi, né? Tem um transmissor Wi-Fi, um AP. E também funciona, aí tem roteadores que ainda funcionam como modems, né? Os modems também têm essa opção. Vem com 4 saídas, vem com internet Wi-Fi, modulo e demodulo, né? Pega os dados de rede telefônica e transforma em internet. E além disso ainda faz o papel de roteador, fornece IPs para cada equipamento. Beleza? Então, basicamente é isso que são os roteadores. Falando em roteadores, endereço MAC está aqui. O endereço MAC é a identidade, digamos assim, basicamente é a identidade da sua placa de rede. Quando a sua placa de rede é fabricada, seja ela no seu computador, seja ela na sua placa-mãe, seja ela Wi-Fi ou a cabo, ela recebe um endereço que não pode ser alterado. Esse endereço é físico e fica gravado dentro da sua placa. Então, toda vez que você, que você conecta um equipamento que se conecte à rede, que se conecte, use o protocolo IPv4 ou IPv6, ele vai ter um endereço MAC. E esse endereço não pode ser alterado, beleza? Falamos de MAC, também tem o endereço IP. O endereço IP, por sua vez, eu costumo dizer que assim, o endereço MAC é a sua digital, é a digital do seu computador, mas o IP é a casa onde você mora. O IP pode trocar, mas a sua digital não. Então, por exemplo, vamos dizer que eu esteja conectado à minha rede local hoje, aqui. Eu estou conectado e eu tenho um IP específico. Se eu sair, eu estou de notebook, por exemplo, for numa rede lá se eu for numa rede no shopping, por exemplo, lá eu vou ter uma conexão com IP diferente, porque lá eu vou ter uma faixa de IP diferente. E isso a gente vai aplicar, a gente vai ver na prática como funciona, beleza? Então o endereço de IP é exatamente onde o seu computador mora. E o endereço MAC é a digital, a identidade do seu computador, beleza? Então, para essa conexão ser realizada, existe um padrão. E qual é esse padrão? É o protocolo IPv4. Também tem o protocolo IPv6. Eu vou citar ele enquanto a gente estiver fazendo a aula prática, porque ele ainda não é utilizado de forma específica. O protocolo IPv4 ainda é muito utilizado por um motivo que eu também vou explicar na aula prática, beleza? Então, IPv4 significa protocolo versão 4 ou versão 4 dos protocolos. É a tecnologia que permite o nosso aparelho conectar-se se o nosso aparelho se conecta à internet, seja qual for o tipo de gadget. Pode ser um PC, um Mac, um smartphone, um aparelho. Então, o protocolo IPv4, ele é o cara que vai traduzir as conexões em uma só. Então, o meu smartphone, ele vai ter um IP, ele usa o protocolo IPv4, e então vai permitir que ele se conecte com o meu computador e assim com outros dispositivos, com a minha televisão. Então, hoje, para se conectar à internet, se um equipamento é inteligente e acessa a internet, acessa uma rede local, ele vai utilizar o protocolo IPv4 e ele vai ter o endereço MAC e ele vai receber o IP através da rede que ele tiver conectada, beleza? Então, falamos de protocolo IPv4 e vou explicar como que configura esse IP estático. Então, basicamente, para um computador se conectar à internet, ele vai precisar de um endereço de IP, então o endereço ele já tem, uma máscara de subrede, que é usada para identificar a qual rede esse computador está conectado, e o gateway padrão, que identifica o dispositivo que o computador usa para acessar a internet. Então ele vai usar, por exemplo, o meu roteador ele tem um IP, e esse IP é o gateway padrão. Então o meu computador vai falar assim, quando ele identificar gateway padrão, ele vai pensar, opa, é o cara que eu vou buscar para tentar acessar a internet. E se esse cara não me fornecer internet, eu não vou ter internet. Então o gateway padrão é onde ele vai buscar a internet, beleza? Eu botei ali
Valores opcionais também tem os servidores DNS, né? O que são os servidores DNS? Os DNS é um termo simples, sistema de domínio, sistema de nomes de domínio, é uma coleção de banco de dados que traduz o host para endereços únicos. Como assim? Para você acessar a internet, você pode fazer o seguinte, você vai lá, www.google.com, e o seu navegador vai te levar para a página do Google. Mas, na verdade, o Google tem um IP por trás dele, né? Então, o seu computador, o DNS, vai traduzir esse nome www.google.com, google.com é esse IP aqui, e vai mandar para o seu navegador. Seu navegador vai acessar normalmente sem que você saiba que o que você está acessando é um IP. Então, o DNS ele vai traduzir o nome, né, o nome da página, a URL, em IP e vai te dar acesso à internet, beleza? Então, galera, terminando aqui a primeira parte, que é a parte teórica, a parte que a gente fala sobre a rede, vamos partir agora para a parte prática, entendeu? Então, para a aula de parte 2, a gente vai começar utilizando o computador que a gente criou nas aulas anteriores, beleza? Então bora lá!